Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior e estamos em Apocalipse capítulo 20. Que capítulo maravilhoso, né? Que coisa esplendorosa será um milênio na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o versículo 6, onde nós paramos, diz que felizes e santos os que participarem da primeira ressurreição. Porque o mesmo versículo diz: a segunda morte não tem mais poder sobre eles e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Só que o versículo 7, de forma direta e objetiva, diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, a realidade da soltura de Satanás é fato evidenciado na palavra de Deus. Durante 1000 anos, o Senhor Jesus Cristo governa a terra com justiça, com paz, com equidade, com santidade, com prosperidade e, obviamente, um número muito grande de pessoas nascerão durante o milênio. E a tendência que se tem é que estas pessoas elas têm uma vida muito longa. Porque com Satanás preso durante o milênio, as pessoas naturalmente estarão protegidas de doenças, males provocados pelo pecado, pela malícia, pela venda de produtos absolutamente ilícitos e toda sorte de malignidade não existirá. E aí, obviamente, você terá a possibilidade de muitas pessoas vivendo muito tempo e muito bem durante o milênio. Haverá com certeza uma explosão populacional. No entanto, isso não será problema. Nós seremos reis e sacerdotes. Nós saberemos administrar direitinho a terra, os recursos que nela existirão. Lembre-se disso. E com certeza, aqueles que nascerem durante o milênio estarão simplesmente numa vida esplendorosa e maravilhosa. Só que nenhum deles passou pela questão da tentação. E se você parar e pensar, desde o Gênesis, Deus não quer ninguém o acompanhando como um mero robô, como um ser absolutamente programado. Não, não, não. O Senhor nos dá livre-arbítrio desde o Gênesis e é lógico que toda essa população que existirá no milênio e que nascerá durante o milênio e que viverão simplesmente centenas de anos, terão também o seu momento de tentação. E este é o motivo pelo qual, quando o milênio chegar ao fim, o abismo é aberto. Mais uma vez o abismo é aberto. E Satanás será solto para simplesmente sair e enganar muitos. Acho interessante que Apocalipse 20, versículo 8, assim diz: e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Nos quatro cantos da terra. E traz um destaque especial, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Olha que interessante, né? Porque quando Satanás é solto, ele retomará de onde parou
e sairá mais uma vez para enganar todas as nações. Tentar, então, aqueles que nasceram durante o milênio será prova de que eliminar o pecado não é tão simples como mudar de vida em um único segundo. Algo está errado com a natureza do coração do homem, né, irmãos? A rebelião faz parte de nossa natureza. E aqueles que nasceram durante o milênio vão agora ter a chance de simplesmente provarem que valeu a pena estar do lado de Cristo, ou então cederão de forma terrível às astutas ciladas do diabo. Eu pessoalmente paro e penso no que o diabo falará. O que será que ele dirá, né? Se você parar e pensar aos nossos pais, ali no jardim do Éden, Adão e Eva, ele disse: olha, vocês estão diante de um Deus que lhes poda de tudo, que lhes tira todo o prazer da vida. É um Deus arbitrário que disse para vocês que simplesmente vocês não podem comer daquela árvore. Que Deus é esse? Que Senhor é esse que limita a ação de vocês, que poda desejos absolutamente justos? E tem mais uma coisa. Garanto a vocês que no dia que vocês comerem desta árvore, com certeza, vocês serão igual a ele. E é óbvio, se vocês serão igual a ele, é óbvio que o que ele disse é mentira. Vocês não morrerão. Interessante, né, irmãos, como o diabo age. Eu fico nesse momento que estamos aqui pensando e raciocinando o que o diabo dirá para essas nações. Porque veja, por intermédio do anticristo, o diabo teve o domínio completo da terra por 7 anos. Porque aquilo que impedia a ação dele, aquilo que impedia o aparecimento do abominável da desolação, como é descrito o anticristo, simplesmente sai, que é a igreja. E imediatamente com a saída da igreja começa a grande tribulação e ele teve 7 anos para aproveitar o máximo possível. E trouxe uma falsa paz, uma falsa prosperidade, trouxe tudo que havia de incorreto e a consequência foi todos os que seguiram a ele simplesmente se arrebataram. Me perdoem, se arrebentaram. O que é a vida, né? Estou ficando velho. Se arrebentaram. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: para cada, como eu já falei em áudios anteriores, para cada 1 ano de governo do diabo, são exatamente perto de 140 e poucos anos de governo do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Com justiça, com lealdade, com prosperidade, com ordem, com progresso, com absolutamente tudo agora, só que de forma verdadeira, veraz e séria. E mesmo assim o diabo ainda consegue sair e enganar. Será que o diabo de novo prometerá a estes que estão durante o milênio e nasceram durante o milênio e gozaram de todas as benesses do reino de Cristo? Será que ele prometerá a mesma coisa que prometeu ali no jardim do Éden?
Será que ele mentirá tal como mentiu aos nossos primeiros pais? Será que ele dirá que o reino milenar de Cristo é injusto, que ele é um rei injusto, que suas leis não são corretas e propiciará com certeza a todos esses que o seguirão nesta guerra última e final, propiciará a esperança de que seria possível simplesmente dominar o reino do próprio Cristo e talvez até se sentar na cadeira poderosa que ele senta. E eu não tenho como, irmãos, afirmar que o diabo trabalhará nesse caminho, mas consultando a palavra de Deus e vendo todas as grandes tentações que ele trouxe à humanidade, acho que ele não deve mudar a tática, né? Ele é a velha serpente, a velha serpente e o terrível dragão. Veja que quando ele trabalha com os nossos primeiros pais, o primeiro Adão, ele trabalha dessa forma. E veja que quando ele vai tentar o segundo Adão, que é o próprio Cristo. Já pensou nisso? Quando ele vai tentar o segundo Adão, que é o próprio Cristo, o que ele faz? Ele chega perto de Cristo e ele conversa com Cristo, né? Se és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E é mais ou menos assim, como se ele dissesse: Você não é o Filho de Deus? O que está fazendo aqui no deserto? Por que está com fome? Teu pai não é Deus? Bem, se teu pai é Deus, você tem o mesmo poder dele. E se tem o mesmo poder dele, então dá para transformar essas pedras em pães. E, e aí, de repente, Jesus olha e diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele disse: Então tá bom, deixa eu aperfeiçoar aqui o nível. Ele leva o segundo Adão e para cima do pináculo do templo e diz: Olha, já que a questão é palavra de Deus, então vou te citar o Salmo. E aí ele cita o Salmo dizendo: Olha, joga daqui, vai, se joga, porque no Salmo está escrito: aos teus anjos dará ordem, não tropeçarás em pedra alguma. Então, se aos teus anjos dará ordem, se você se jogar, é só gritar anjo, e anjo vem na hora e te socorre. Aí Jesus olha para o diabo e diz: está interpretando a minha palavra fora de contexto, né? Fora de contexto. E Jesus vê a sagacidade, porque o diabo é especialista nisso. Pegar um texto, retirar do contexto, para fazer com que a gente pule de pináculo de tempo se arrebente lá embaixo, né? Quando você pega o Salmo, o salmista está falando de caminho de homem, e caminho de homem é na terra, não é pulando do ar. E caminhando na terra, o Senhor está conosco e não nos deixa tropeçar em pedra nenhuma. Agora, pular lá de cima e dizer: ó Deus, me salve, se Deus já fez a lei da gravidade, você vai ser atraído para baixo, vai quebrar-se todinho. Daí Jesus responde: diabo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Querer viver mudando a palavra de Deus e indo contra as normas clássicas de Deus, as leis básicas que Deus deixou regendo o universo, é tentar a Deus. Aí o diabo abre o coração dele para Jesus e bota para quebrar mesmo e diz: ó, o negócio é o seguinte, vem aqui, não vou te levar para pináculo, coisa nenhuma, nós vamos para cima do maior monte. E ele mostra
tudo, todas as grandes e enormidades e formidáveis nações da terra. Ele diz, isso tudo aqui me serve, eu te dou agora, se você ajoelhado me adorar. Incrível, né? Ele sempre quis adoração. Ele sempre quis louvor, ele sempre quis um trono para isso. E daí ele tenta colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo e cai fragorosamente, porque é tão orgulhoso. Eu paro e penso, né? Aí Jesus disse, vai-te, só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Eu paro e penso, são táticas interessantes, né? São táticas que traduzem tanto no primeiro Adão quanto no segundo Adão, irmãos, um fato colossal. De que, em primeiro lugar, o Deus Todo-Poderoso seria um Deus absolutamente injusto, castrador, de difícil relação. Porque é interessante que o diabo não deixa de simplesmente ir atrás de Cristo e fustigá-lo, até na cruz. Você acha que o diabo não estava usando cada judeu que passava e ria e dizia, não és o Filho de Deus? Desce da cruz. Não diz que é o Filho de Deus? Desce da cruz. E agora, Filho de Deus, desce da cruz. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Incrível como o diabo trabalha com a falsidade, né, irmãos? Com a mentira. Cristo sempre foi, sempre será o Filho de Deus. Mas se é o Filho de Deus, o que ele está fazendo em forma humana? Se é o Filho de Deus, porque tem que se despir de sua glória? Se é o Filho de Deus, porque tem que morrer pela criatura, sendo ele o Criador? Se é o Filho de Deus, porque tem que passar por tudo isso? Rapaz, tu é o Filho de Deus, tem algo errado por aí. Incrível, né? Incrível como, em última análise, o trabalho que o diabo tenta fazer com o segundo Adão é o mesmo que fez com o primeiro. Levar ao segundo Adão a noção de que há uma injustiça no ar, de que, no fundo, o pai é alguém absolutamente injusto, terrível, maligno, podador, impositor, extremamente justo, mas extremamente incorreto na aplicação da sua justiça. É isso que significa a indagação, se és o Filho de Deus, desde Mateus 4, na tentação, até Mateus 19, 20, na crucificação. Olha, eu não sei o que o diabo vai falar, mas ele não vai mudar de tática aqui no milênio, não. Ele vai atrás das nações e ele, com poder de convencimento extraordinário dele, deve, talvez sim, usar a mesma tática e deve olhar para essas nações e deve falar, rapaz, vocês acham que isso é prosperidade? E começa, com certeza, a botar dúvidas nos grandes líderes dessa época, a ponto de reunir um povaréu, que a Bíblia diz aqui é como se fosse areia do mar vindo para Jerusalém. E por que eles vêm para Jerusalém? Porque lá está Cristo, que estabeleceu seu reino milenar, e em Jerusalém, lá está o Senhor Jesus Cristo. O diabo deve usar a mesma artimanha. Rapaz, vocês acham que vocês são felizes? Vocês acham que vocês
durante esses 1000 anos encontraram prosperidade mesmo? Para e pensa, rapaz. Quem está próspero é um judeu lá em Jerusalém. Quem está bem são esses caras. Vocês acham que vocês têm lei justa? Lei justa, uma lei que vem de um único governante que está longe de vocês. Jerusalém está ali, a gente está a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém e esse indivíduo pensa que rege alguma coisa sem viver a existência de vocês aqui, sem estar aqui com vocês. Vocês acham que vocês são prósperos? Meu amigo, esse indivíduo só está enriquecendo quem está do lado dele, esse tal de Jesus. Vocês podem ser mais prósperos. Vocês podem ter leis próprias. Vocês podem ter vida própria. Você pode ter arranjos próprios. Você pode ter felicidade própria. Você não precisa se subordinar. Você pode ser senhor de si mesmo. Irmãos, é isto que com certeza ele vai pregar. Porque ele é o mesmo. Assim como ele age com o primeiro Adão, ele agiu com o segundo Adão e ele agora vem e quer atingir a humanidade. Ele vai simplesmente colocar em dúvida tudo aquilo que Cristo fez e vai prometer a estes que estão seguindo a ele com certeza maior liberdade, maior prosperidade, maior alegria, maior paz, maior saúde, maior longevidade. Isso se ele não chegar ao ponto absurdo de dizer, como disse no início aos nossos pais, que nada, fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. Nós vamos lá, nós vamos chegar em Jerusalém, nós vamos vencer, nós vamos botar para quebrar e quando eu me assentar no trono dele, fiquem tranquilos, vocês se assentarão no trono dos outros reizinhos que eles têm. Óbvio que esse povo vem, porque esse povo só vai vir se Satanás prometer algo maior do que Cristo já deu a eles. E pare e pense, se o milênio é realmente tudo que está na Bíblia, reino de paz, prosperidade, reino de longevidade, reino de saúde, reino de justiça, então o que está faltando para esse povo que talvez eles não tenham e o diabo diz que lhes dará? Tronos, meus irmãos. Tronos. Acorde. Ninguém vai seguir o diabo após a soltura dele se ele der a eles o que simplesmente eles já têm. O diabo vai olhar para eles e dizer, vou dar para vocês tronos. Já pensou nisso? Tudo bem. Eu estou aqui fazendo aquilo que em teologia se chama teologia especulativa. Isso não está na palavra de Deus, o que o diabo talvez prometerá. Mas dá para se ter uma noção à luz de toda a atuação do diabo com todos os seres humanos até hoje existentes, meus irmãos. Ah, mas com certeza. E à luz do engano, à luz do engodo, à luz da maldade, ele levanta a última guerra mundial. Mas nem todas as nações o seguirão. Só que simplesmente
Quando você pega Apocalipse 20, versículo 8, diz que o número que acompanha o diabo é como a areia do mar. E, meus amados irmãos, a última tentação à humanidade será que, infelizmente, esta última tentação provará que realmente o coração do homem é enganoso. Provará que a rebelião faz parte da natureza do homem. E mesmo aqueles que nasceram durante a grande tribulação, usufruindo de tudo o que Cristo lhes dará no milênio, e aqueles que nascerem durante o milênio e usufruindo de tudo que Cristo os dará no próprio milênio, muitos deles seguirão a Satanás e Satanás vem a Jerusalém e numa grande multidão para atacar a cidade santa. A cidade santa. Isso fica bem claro em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada Jerusalém. Mas um fogo desceu dos céus e as devorou. Então, amados irmãos, primeira grande diferença entre a batalha final e a batalha do Armagedon. Preste atenção. O Armagedon é produto de Apocalipse, capítulo 16, e ele se completa no capítulo 19. Quando em Apocalipse, capítulo 16, se diz simplesmente, no versículo 12, que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Olha que interessante. O versículo 13 diz: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes rãs. E o 14 diz: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo mundo a fim de reunir-lhes na batalha do grande dia do Deus poderoso. E versículo 16 diz: então os 3 espíritos os reuniram num lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Olha que interessante. A batalha do Armagedon, ela é convocada pelo falso profeta, anticristo e o próprio diabo. E deles saem espíritos enganadores para enganar exatamente as nações que estavam com eles, submissas àqueles 10 reis, e essas nações vêm, sim, para atacar, sim, de novo, Israel. Para atacar, sim, de novo Israel, e são congregadas, em primeiro lugar, lá em cima, lá na parte norte, lá no Vale do Megido, no Armegido, no Armagedon. Aqui não. Aqui Satanás está sozinho. Essa guerra é diferente.
A guerra do capítulo 20 é diferente. Satanás está sozinho. O anticristo e o falso profeta já estão lá no lago de fogo e enxofre. Satanás está sozinho e ele sai. E ele não envia espíritos, não são enviados espíritos. Ele em pessoa engana e vem não para o Armagedon. Ele vem direto para Jerusalém, a cidade santa. Tá vendo que a batalha já começa de forma diferente? Aqui você tem o diabo enganando pessoas vivas e nações vivas que existiram durante o milênio. Lá você tem o diabo, o anticristo, o falso profeta, chamando e enganando os 10 reis que estavam com ele. Amados irmãos, é uma batalha diferente essa do capítulo 20. Ela começa diferente. O seu transcorrer é diferente e o resultado também é diferente. Não no sentido da vitória ou derrota de Cristo, mas no sentido de que agora o diabo não será mais preso, mas sim lançado no lago de fogo e enxofre. É muito diferente. Amanhã nós continuaremos esta batalha final. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês.